Eu matei o amor pela minha prima no instante em que a vi nua na cama do meu marido, os lençóis de linho branco que eu mesma costurei manchados pelo suor deles, e o cheiro de perfume barato dela impregnado no ar como um veneno lento. Mas o que me chocou mais não foi o adultério, foi a ousadia dela em fingir inocência depois, com aqueles olhos de cervo assustado, jurando pela Virgem Maria que era um mal-entendido, enquanto o meu mundo desabava como um azulejo rachado na fachada de uma casa lisboeta antiga. E se eu te disser que, em vez de chorar, planeei a humilhação dela com a precisão de uma faca de cozinha afiada no peito de um peixe fresco, transformando a traição num espetáculo público que a deixou nua de alma, implorando misericórdia num café do Chiado onde todos os olhares a devoravam como abutres. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu apartamento no Bairro Alto, filtrando-se através das cortinas de renda que a minha avó tecera com as mãos calejadas de anos a fiar meias para os pescadores do Tejo. Era uma manhã de verão, daquelas em que o ar cheira a pão quente das padarias e a jasmim das varandas vizinhas, mas para mim, naquele dia, tudo se tingiu de um cinza sujo, como a fuligem das chaminés antigas que ainda se agarram às fachadas dos edifícios. Eu, Ana Sofia, casada há 8 anos com o João, regressava mais cedo do meu turno no Hospital de São João, onde passava noites a cuidar de idosos que gemiam de dores esquecidas pela família. O meu corpo doía, não só dos turnos longos, mas de uma fadiga que se instalara como uma sombra desde que o João começara a trabalhar até tarde na sua oficina de automóveis em Alcântara. Eu não suspeitava de nada, ou talvez suspeitasse, mas negasse com a força de quem constrói uma vida sobre pilares de rotina e promessas sussurradas ao ouvido na cama. A minha prima, a Isabel, era como uma irmã para mim, crescéramos juntas em Cascais, correndo pelas praias de areia grossa, roubando figos das árvores dos vizinhos e sonhando com príncipes que chegariam de barco do mar alto. Ela, com os seus cabelos loiros tingidos que caíam em ondas perfeitas, e eu, morena e prática, com sardas no nariz que o sol teimava em realçar. A Isabel sempre fora a bela, a que atraía olhares nos bailes de verão, enquanto eu era a sensata, a que estudava enfermagem para fugir à vida de empregada doméstica que sufocara a nossa mãe. Abri a porta do apartamento com a chave que tilintava como um aviso ignorado. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante de um ventilador no quarto. Chamei pelo João, mas a voz saiu fraca, como se o ar se tivesse tornado espesso. Caminhei pelo corredor estreito, as tábuas do soalho rangendo sob os meus ténis gastos, e empurrei a porta do quarto. Foi aí que o mundo parou. Eles estavam lá, entrelaçados como raízes de uma oliveira centenária, o corpo magro da Isabel arqueado sobre o peito largo do João, os lençóis embolados aos pés da cama como serpentes mortas. O quarto cheirava a sexo e a traição, um misto de suor salgado e do perfume dela, aquele Chanel falsificado que ela comprava nos mercados de rua em Belém. Eu congelei, o saco da enfermagem escorregando do ombro e caindo no chão com um baque surdo. O João ergueu a cabeça primeiro, os olhos castanhos que outrora me olhavam com fome agora dilatados de pânico. Ana. Não é o que parece, murmurou, empurrando a Isabel para o lado como se ela fosse um travesseiro descartável. A Isabel, nua e sem pudor, cobriu-se com o lençol, os seios subindo e descendo em respirações rápidas, e atreveu-se a dizer: "Prima, foi um erro, juro pela memória da tia Maria." Como se o nome da nossa mãe morta pudesse apagar as marcas vermelhas nos ombros dele, ou o brilho úmido entre as pernas dela. Saí dali sem uma palavra, sem gritos ou lágrimas, só um vazio que se instalou no peito como um nevoeiro que sobe do Tejo nas madrugadas frias. Desci as escadas do prédio aos tropeções, o ar quente de Lisboa batendo na cara como um tapa. Caminhei sem rumo pelas ruelas do Bairro Alto, onde turistas riam em terraços e vendedores ambulantes ofereciam castanhas assadas, mas para mim, tudo era um borrão. Sentei-me num banco de jardim perto do mirador de Santa Catarina, olhando para o rio que serpenteava preguiçoso sob o sol, e foi aí que a raiva começou a ferver, devagar, como um guisado no fogão lento da avó. Não chorei. Em vez disso, pensei na Isabel, na forma como ela sempre invejara a minha estabilidade, como contava histórias de amores falhados em cafés de Cascais, bebendo vinho verde até as bochechas corarem. Ela, que aos 32 anos ainda vivia da mesada do pai reformado, saltando de emprego em emprego como uma gaivota errante. E o João, o meu João, que eu apoiara nos anos duros da oficina, lavando o óleo das mãos dele à noite enquanto ele sonhava com um futuro melhor. Como puderam? A traição não era só carne, era uma facada na alma, uma violação da família que construíramos com fios frágeis de sangue e promessas. Regressei a casa ao anoitecer, quando o céu se tingia de laranja e roxo, como as tardes de outrora em que dançávamos fado nas festas de aldeia. O João estava na cozinha, de camisa amarrotada,
a tentar fazer café como se o dia fosse normal. Ana, fala comigo, implorou, a voz rouca de culpa. Eu olhei para ele, para aqueles olhos que agora pareciam poças de lama, e disse calmamente, sai de casa esta noite. Não quero ver-te até eu decidir. Ele obedeceu, pegando numa mala às pressas, murmurando desculpas que ecoavam vazias no ar. Sozinha, deitei-me na cama ainda quente do pecado deles, e o cheiro invadiu-me como um fantasma. Foi nessa noite que o plano nasceu, não um plano de violência, que seria fácil e vazio, mas de humilhação lenta, meticulosa, como o desfiar de um bordado antigo. Eu conhecia a Isabel melhor do que ninguém, as vaidades dela, os segredos que confidenciara nas noites de confidências, o medo de ser vista como a fracassada da família. E o João? Ele pagaria com orgulho, vendo o império que construíra desabar aos poucos. No dia seguinte, liguei para a Isabel. A voz dela tremeu ao atender. Ana, prima, por favor, deixa-me explicar. Explicar? Vem cá amanhã, às 10 traz tuas mentiras embrulhadas num laço. Ela veio, de vestido florido e maquilhagem impecável, como se fosse a uma festa de família. Sentámo-nos na sala, o sol batendo na mesa de madeira de castanho polido que herdáramos da avó, e eu servi chá de camomila, como nas antigas tardes. Diz-me, Isabel, comecei, a voz serena como um mar calmo antes da tempestade, o que te levou aos braços do meu marido? Foi a solidão, ou a inveja da vida que eu tenho? Ela gaguejou, lágrimas escorrendo como chuva fina em vidros embaçados. Foi um momento de fraqueza, Ana. O João. Ele disse que tu eras fria, que o trabalho te consumia. Eu só queria ajudar, como família. Mentiras tecidas com fios finos, mas eu via os buracos. O João nunca me chamara fria, ele queixava-se do cansaço, mas elogiava a minha força. Ri-me, um riso curto e cortante como vidro partido. Ajudar. Enganando-me como uma tola. Sabes, Isabel, em Portugal, a família é sagrada, como o fado, cheio de saudade e dor. Mas a traição? Isso é um pecado que se paga com sangue, ou pior, com vergonha. Ela baixou a cabeça, murmurando pedidos de perdão, mas eu já vi o fim, um espetáculo onde ela seria a atriz principal, exposta ao ridículo público. Comecei por pequenas coisas, anulei o jantar de família que planeávamos para o Natal, espalhando sussurros discretos entre as tias de que Isabel estava doente. Depois, contactei o pai dela, o tio Manuel, com uma carta anónima descrevendo o affaire, sem nomes, só insinuações que o fariam questionar a filha perfeita. Ele ligou-me naquela tarde, a voz grossa de vinho do Porto. Ana, o que se passa com a Isabel? Dizem que anda metida em sarilhos. Nada que uma boa conversa familiar não resolva, tio, respondi, o coração batendo com um prazer amargo. Enquanto isso, o João instalara-se num quarto alugado em Alfama, enviando mensagens de arrependimento que eu lia e apagava como lixo. Volto para ti, amor, foi um erro. Erro. Não, era uma escolha, e eu faria com que ele sentisse o peso dela. No hospital, durante as pausas, rabiscava notas no meu caderno, os amigos comuns, os locais que frequentavam, os segredos que a Isabel deixara escapar, como um namorado casado de há 2 anos, ou o vício em apostas online que a deixara endividada. Tudo seria arma. Os dias seguintes foram um turbilhão interno. De dia, sorria para os doentes, limpando feridas com mãos firmes, de noite, deambulava pelas ruas de Lisboa, o fado dos bares como um lamento pela minha alma partida. Sentia-me dividida, parte de mim queria perdoar, abraçar a Isabel como outrora nas praias de Cascais, mas a outra parte, a mais profunda, a que fora moldada pela dureza da vida portuguesa, mães solteiras, maridos emigrados, famílias unidas pela necessidade, exigia justiça. Não vingança cega, mas uma lição que a marcasse para sempre, que a fizesse questionar cada espelho. Uma semana depois, convidei-a para um almoço no Time Out Market, no Cais do Sodré, um lugar público, cheio de gente, onde as vozes se misturam como ingredientes num cozido à portuguesa. Ela chegou atrasada, nervosa, o vestido justo realçando curvas que agora me pareciam vulgares. Sentámo-nos numa mesa alta, com vista para o Tejo agitado por barcos de recreio. Quero-te de volta na família, Isabel, disse eu, servindo-lhe uma garfada de bacalhau à brás. Mas primeiro, confessa tudo. Aqui, agora. Os olhos dela varreram o espaço, aterrorizados com os olhares casuais dos turistas.
E ela falou, do primeiro beijo no carro dele, após uma festa em Belém, das noites roubadas na oficina, entre peças de motor e garrafas de cerveja, da culpa que a roía, mas que o desejo sufocava. Eu ouvi, impassível, o coração um tambor surdo. Quando acabou, levantei-me e disse alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem: então, foste tu que dormiste com o marido da tua própria prima. Que vergonha, Isabel, numa cidade como Lisboa, onde todos se conhecem. As cabeças viraram, murmúrios subiram como vapor de chá quente. Ela empalideceu, gaguejando: Ana, baixa a voz. Mas eu continuei, a voz firme como o sino de uma igreja: e agora, queres voltar como se nada? A família sabe, os vizinhos vão saber. És a traidora da casa. Saí dali deixando-a sozinha, o prato intocado, os olhares cravados nela como espinhos. Naquela noite, o João ligou, histérico: o que fizeste, Ana? A Isabel está aos prantos, diz que a humilhaste em público. Ri-me no telefone, um riso quicou vazio no apartamento. Humilhei. É só o começo, João. Tu e ela vão aprender o que é perder tudo. Desliguei, e pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sonhando com o mar de Cascais lambendo as pedras, lavando pecados antigos. As semanas seguintes foram como um vinho do Douro envelhecido na penumbra, amargo no paladar, mas com uma profundidade que me fortalecia. Eu voltara ao trabalho com uma determinação nova, os colegas notando o brilho nos olhos que confundiam com felicidade renovada. Estás radiante, Ana, disse a Maria, a enfermeira-chefe, enquanto limpávamos o quarto de um idoso com demência que murmurava nomes de amantes perdidos. O amor faz milagres, respondi, pensando na ironia, o ódio, sim, era o verdadeiro elixir. A Isabel tentava contactar-me diariamente, mensagens no WhatsApp cheias de emojis chorosos, chamadas que eu deixava tocar até o voicemail engolir as súplicas. Prima, por favor, o pai descobriu, está furioso. Diz que me deserdou. Bom, pensei, deixando a mensagem reproduzir-se no altifalante enquanto preparava um arroz de pato para uma só. O tio Manuel, com as suas vinhas em Vila Nova de Gaia, sempre fora o pilar da família, rígido como as videiras podadas, mas generoso com o vinho e os segredos. Agora, a filha dele era o escândalo sussurrado nas vindimas. Eu não parara no almoço público. Espalhara a história como sementes de girassol ao vento, uma conversa casual com a tia Rosa no mercado da Ribeira, onde comprei laranjas doces de Algarve, um post subtil no grupo de família no Facebook, uma foto nossa antigas de Cascais com legenda: saudades de tempos em que a confiança era tudo. Os comentários choveram: o que aconteceu, Ana? A Isabel anda estranha. Ela respondia com evasivas, mas o veneno infiltrava-se, corroendo a imagem de menina boêmia que cultivava. O João, por seu lado, aparecia à porta do apartamento em noites chuvosas, o cabelo colado à testa como um cão molhado. Deixa-me entrar, Ana. Prometo mudar. Eu abri a porta só o suficiente para o ver, o cheiro de óleo e cerveja ainda nele como uma marca. Mudar. Como a Isabel mudou de homem para homem. Sai, João. Vai para a tua amante, ou o que resta dela. Ele implorava, contando histórias de juventude, o nosso primeiro beijo no Elétrico 28, subindo a colina de Alfama, as noites de fado no Senhor Vinho, onde jurara amor eterno. Palavras vazias agora, e quando como o lamento de uma fadista com a voz rouca de fumo. Mas eu escutava, guardava cada detalhe para o plano maior. Sabia que o João era vaidoso com a oficina, Auto João, um negócio pequeno mas próspero, com clientes fiéis de taxistas e pescadores do Tejo. Comecei por aí, anónimos telefonemas para os fornecedores, insinuando que o dono andava distraído com assuntos pessoais, atrasando pagamentos. Um mecânico rival em Chabregas, que eu contactara através de uma amiga de infância, espalhou rumores de que o João devia dinheiro a agiotas. Nada comprovado, só sussurros que viajam como o vento do norte. Enquanto isso, mergulhava na mente da Isabel. Lembrei-me de uma confissão dela, numa noite de vinho tinto em Oeiras: Ana, tenho medo de envelhecer sozinha, como a tia Lourdes, que morreu com os gatos como única companhia. Ela sonhava com estabilidade, mas sabotava-a com impulsos. Usei isso. Encontrei o perfil dela no Instagram, cheio de selfies em praias do Estoril, poses com copos de gin tônica e legendas sobre viver o momento. Com um perfil falso, amiga de Cascais, enviei mensagens: ouvi dizer que andas com problemas familiares. Quer ajuda?
Conheço um terapeuta em Lisboa. Ela mordeu a isca, desabafando sobre a briga com a prima, sem nomes, mas eu gravei tudo, editando áudios curtos para partilhar em grupos locais de mulheres divorciadas. O clímax daquela fase veio num domingo de família em Sintra, onde as tias insistiram na reunião apesar do escândalo. A mansão da avó, com os seus azulejos de azul e branco contando histórias de moriscos, estava cheia de cheiros a empadas de bacalhau e aroeira queimada na lareira. Eu cheguei cedo, ajudando na cozinha, o avental amarrado à cintura como uma armadura. A Isabel apareceu por último, pálida como leite coalhado, o vestido solto escondendo a magreza recente. O tio Manuel sentou ao lado dele, mas o silêncio era uma parede. Durante o almoço, com o peru assado no centro da mesa como um troféu de caça, levantei o copo de vinho de Colares. Pela família, disse, os olhos fixos nela. Pela lealdade que nos une, mesmo quando o sangue trai. As tias murmuraram a mães, mas a Isabel engasgou-se com o vinho, tossindo. Ana, o que queres dizer? Perguntou a tia Rosa, os óculos escorregando no nariz arrebitado. Eu sorri, serena. Só que algumas traições cortam mais fundo que facas. Como dormir com o marido da prima, por exemplo. O garfo da Isabel caiu no prato com um clangor metálico. O tio Manuel empurrou a cadeira para trás, o rosto vermelho como as uvas colhidas no Douro. É verdade, Isabel? Fala, rapariga. Ela negou, lágrimas escorrendo, mas eu tinha o telemóvel na mão, reproduzindo um áudio gravado daquela confissão no mercado. Sim, dormi com ele, mas foi só uma vez. A sala explodiu em gritos, tias a santiguar-se, primos a balançar cabeças, o tio a bater na mesa com o punho cerrado. Saia desta casa, sua desgraçada. Não és mais filha minha. A Isabel fugiu para o jardim, soluçando entre os buchos podados, enquanto eu ficava, ajudando a servir o doce de ovos, o coração batendo com uma satisfação gélida. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, com a chuva batendo nas janelas como dedos acusadores, refleti. A humilhação dela era real agora, isolada da família, sem o apoio do pai, os amigos a afastarem-se como maré baixa. Mas o João ainda estava de pé, a oficina rodando, e eu precisava de mais. Liguei para uma advogada amiga, a Carla, que trabalhava em divórcios no Marquês de Pombal. Quero tudo, Carla. A casa, a oficina, a dignidade dele. Ela riu, rouca como uma fadista. Vais deixá-lo na rua, Ana. Como ele te deixou na alma. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria falsa. A Isabel enviou uma carta à mão, escrita em papel perfumado que cheirava a lavanda de Alfama. Perdoa-me, Ana. Era invejosa da tua força. Volta a ser prima. Rasguei-a, mas guardei os pedaços no envelope, como relíquias de uma guerra. O João, desesperado, apareceu no hospital durante o meu turno, esperando na sala de espera com um ramo de rosas de Monsanto. Ana, casa comigo de novo. Vendo a oficina se quiseres. Eu passei por ele sem olhar, mas sussurrei à recepcionista, diz-lhe que a mulher dele está ocupada a curar corações partidos. O plano avançava como um elétrico subindo a colina, devagar, mas inexorável. Contactei clientes da oficina, o Sr. António, taxista de Belém, que confiava no João há anos. Ouvi que ele anda a desviar peças, menti, com voz trêmula de preocupação. O Sr. António cancelou o contrato, e outros seguiram. A Isabel, por seu lado, tentava reconstruir, arranjou um emprego de empregada num café encheado, mas eu espalhei o boato de que roubava gorjetas, fazendo com que os donos a vigiassem. Numa noite de insônia, caminhei pelo Tejo, as luzes de Almada piscando do outro lado como estrelas caídas. Pensei na minha mãe, que morrera de cancro sem reclamar, ensinando-me que a dor se carrega em silêncio. Mas eu gritaria a deles, alto e claro, até ecoar nas ruelas de Lisboa. A vingança não era só humilhar, era renascer das cinzas, mais forte, como a fênix que os poetas portugueses cantam nos versos de Camões. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas secas varridas pelo vento do Atlântico, tingindo as ruas de tons castanhos e dourados que contrastavam com o lodo da minha alma. Eu acordava cedo, antes do sol se espreguiçar sobre os telhados de telha vermelha, e preparava café forte na cafeteira italiana que o João trouxera de uma viagem a Milão, ironia, agora, que ele sonhara partilhar comigo. Bebia-o devagar, sentada à varanda, olhando para o bairro alto que acordava com o cacarejar distante de galinhas nos quintais escondidos e o sino da igreja de São Roque chamando os fiéis.
A Isabel estava quebrada. Isso via-se nas fotos que os amigos comuns partilhavam acidentalmente, olheiras profundas como vales do Douro, o cabelo loiro agora opaco, preso num rabo de cavalo descuidado. Ela mudara-se para um quarto alugado em Moraria, o bairro dos Mouros onde o fado nasce em vielas estreitas, trabalhando turnos duplos no café para pagar as dívidas que o pai cortara. Uma vez, cruzei-me com ela por acaso na Baixa, perto do Rocio, onde os pombos bicavam migalhas de pastéis de nata. Ela parou, o avental manchado de café, e murmurou: Ana, mata-me de uma vez. Esta dor é pior que a morte. Os olhos dela, outrora brilhantes como o mar de Cascais em agosto, agora turvos como o Tejo após uma tempestade. Não te mato, Isabel, respondi, a voz baixa mas afiada como a lâmina de um canivete de cabo de osso. Mata a ilusão que tinhas de ti mesma. A prima perfeita, a sedutora irresistível. Agora, és só a traidora que todos sussurram nas costas. Virei-lhe as costas e continuei, o coração apertado não por pena, mas por uma saudade perversa do que fôramos. No fundo, odiava-a, mas odiava mais a parte de mim que ainda a amava, aquela rapariga de 15 anos que partilhara segredos sob as estrelas de Sintra. O João, por outro lado, lutava como um touro na arena de campo pequeno, mas eu era o matador com a capa vermelha. A advogada Carla movera os papéis do divórcio com eficiência brutal, provas recolhidas de mensagens antigas, testemunhas dos vizinhos que ouviram gemidos na oficina, até um detetive particular que fotografara os encontros deles num motel barato em Odivelas. Ele vai perder a casa, Ana, disse Carla num café encheado, bebendo um galão curto. E a oficina? Pode ficar com metade, mas com as dívidas que estás a acumular. Ri-me, misturando açúcar ao café. Deixas que ele sinta o chão a fugir, como eu senti o amor. Ele apareceu na audiência no Tribunal de Lisboa, de fato cinzento amarrotado, o rosto inchado de noites sem sono. Sentou-se do outro lado da sala de azulejos frios, evitando o meu olhar, mas eu via o tremor nas mãos dele ao assinar os papéis. Casa para ti, custódia das finanças partilhada, leu o juiz, um homem idoso com bigode grisalho como o de Salazar em fotos antigas. O João protestou fracamente, mas construí tudo por nós, Ana. Nós. Ou para as tuas aventuras, retruquei, a voz ecoando na sala como um veredito. Saí dali com as chaves da casa no bolso, o ar de setembro fresco batendo na cara como uma absolvição. Mas a humilhação dele não parava aí. Organizei uma festa de despedida na oficina, convidei os clientes fiéis com um e-mail coletivo, venham celebrar o fim de uma era na Auto João. Bebidas por minha conta. Ele descobriu tarde demais, chegando a tempo de ver os homens rindo alto, cervejas sagres na mão, enquanto eu contava anedotas inocentes. Lembram-se daquela vez que o João desapareceu por horas. Diz que era para peças urgentes, mas aposto que era outra urgência. Os taxistas trocaram olhares, o Sr. António cuspiu no chão de betão, então era por isso que os carros demoravam. O João tentou intervir, vermelho como um tomate de Alentejo, mas eu ergui o copo, pela verdade, que liberta. Ele fugiu para o escritório, batendo a porta, enquanto o riso ecoava como trovões. A Isabel, sabendo do divórcio pelos jornais locais, Lisboa adora um escândalo familiar, tentou suicidar-se, ou assim disse ao hospital quando me ligaram. Ela engoliu comprimidos, Ana. Pede por ti. Fui vê-la na enfermaria de Santa Maria, o quarto cheirando a desinfetante e desespero, tubos no braço como veias artificiais. Ela acordou, os lábios gretados, queria acabar com a dor que te causei. Perdoa. Olhei para ela, aquela casca vazia da prima que amara, e senti uma fisgada, não de culpa, mas de triunfo misturado a lástima. Perdão é para os fracos, Isabel. Levanta-te e enfrenta o que fizeste. Como eu enfrentei. Saí do hospital com o sol poente pintando o céu de Sintra em tons de sangue, e dirigi para Cascais, onde tudo começara. Parei na praia da Conceição, descalça na areia fria, o mar lambendo os pés como um confessor. Gritei para as ondas, não palavras, só som primal, liberando a raiva que me consumira. Naquela noite, sonhei com a avó, sendo renda à luz de vela, a dor tece o destino, Ana. Não cortes o fio cedo. Os meses de inverno trouxeram neve rara a Lisboa, um manto branco sobre os telhados que abafava os sons da cidade. Vendi a oficina por um preço baixo, deixando o João com dívidas que o forçariam a emigrar para a França, como tantos portugueses antes dele. Ele partiu numa manhã de geada, beijando-me a mão num gesto patético,
amei-te sempre, Ana. Ama a ti mesmo na rua, respondi, fechando a porta para sempre. A Isabel sobreviveu, claro, os portugueses são teimosos como o sobreiro no Alentejo. Mudou-se para o Porto, trabalhando num call center, longe dos olhares de Lisboa. Mas o escândalo seguia. Tias que a ignoravam nas missas, amigos que mudavam de conversa. Uma vez, recebi uma carta dela do Norte, aprendi a lição, prima. A inveja é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Guardei-a, sem resposta. Eu renasci. Inscrevi-me num curso de gestão no Isqueté, sonhando com uma clínica própria em Alfama. Namorei um médico viúvo, o Rui, cujos olhos sorriam como o sol de Évora. Mas à noite, sozinha, tocava fado no ukulele que comprara no mercado de Alfama, cantando Estranha Forma de Vida, com voz rouca. A dor era minha agora, mas transformada em arte. Ainda assim, a vingança deixara cicatrizes, um vazio onde o amor fora, uma desconfiança que me fazia questionar cada abraço. Numa tarde de chuva em Belém, sentei-me na pastelaria, mastigando o creme doce, e perguntei-me, valerá a pena? A humilhação dela e dele era o meu escudo, mas também a minha prisão. Levantei-me, pagando com moedas tilintantes, e caminhei para o mosteiro dos Jerónimos, rezando à Virgem pela paz que o ódio roubara. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o aroma de madressilvas invadindo as varandas. Eu caminhava agora com passos firmes, o corpo esguio ganhando curvas de quem come bem pela primeira vez em meses, pratos de cataplana de marisco em tascas de Alcântara, partilhados com o Rui, cujo riso ecoava como sinos de Natal. Ele era diferente do João, mãos limpas de cirurgião, histórias de viagens a Moçambique onde salvara vidas em missões humanitárias. Tu és uma sobrevivente, Ana, dizia, traçando linhas no meu braço com o dedo. Eu sorria, mas no íntimo, questionava, sobrevivente ou predadora? A Isabel reaparecera nas margens da minha vida, como uma gaivota teimosa voltando à praia. Uma mensagem no Instagram, estou no Porto, mas venho a Lisboa para o aniversário da tia Rosa. Podemos falar? Preciso de fechar o ciclo. O ciclo. Ri-me sozinha na cozinha, cortando cebolas para um refogado que ardiam nos olhos como lágrimas falsas. O aniversário era no Jardim Zoológico, uma tradição familiar com piqueniques sob as árvores centenárias, onde macacos gritavam e crianças corriam. Eu iria, claro, não por perdão, mas para ver se a ferida cicatrizara ou ainda sangrava. O dia chegou quente, o sol batendo nos aviários como um holofote impiedoso. A tia Rosa, com o seu jailo de lã apesar do calor, abraçou-me forte. Ana, minha flor, estás radiante. Esquece o passado, a vida é curta como um copo de aguardente. A família estava quase toda lá, tios de Cascais, primos de Oeiras, até o pai da Isabel, agora mais magro, o rosto sulcado como vinhas negligenciadas. Ela chegou por último, de calças de jeans simples e blusa branca, o cabelo curto agora, um corte prático que envelhecia 10 anos. Evitámos olhares iniciais, mas o destino, ou o meu plano subtil, sentou-nos lado a lado no piquenique, com sandes de chouriço e queijo da serra. Como estás, Isabel? Perguntei, mordendo uma azeitona preta que explodiu em sal na boca. Ela hesitou, os dedos tremendo ao servir limonada. Sobrevivendo, Ana. O Porto é duro, mas limpo. Encontrei um terapeuta que me faz enfrentar os demónios. Demónios, a palavra pairou como fumo de churrasco. E o João? Ouviste que ele está em Lyon, lavando pratos num restaurante português? Ela corou, baixando os olhos. Sim. Manda mensagens às vezes, arrependido. Mas eu parei com isso. Aprendi que o amor não se rouba. Pus a mão no braço dela, um gesto que a fez enrijecer. Bom. Porque roubar destrói mais o ladrão que o roubado. As tias observavam de longe, murmurando, e eu soube que o momento chegara. Levantei-me, batendo palmas para chamar atenção. Família, um brinde à tia Rosa, mas também à redenção. À Isabel, que errou feio, mas talvez aprenda. O silêncio caiu como uma rede. Ela empalideceu, gaguejando, Ana, não. Mas eu continuei, voz alta e clara, lembram-se do escândalo. A prima que dormiu com o marido da outra. Pois é, ela está aqui, humilde agora. Mas perdoamos, não é?
Risos nervosos, olhares desviados, o tio Manuel tossindo para disfarçar. A Isabel fugiu para trás de uma árvore, vomitando o almoço no chão, enquanto as crianças apontavam curiosas. A tia Rosa puxou-me de lado. Cruel, Ana. Ela mudou. Mudou. Ou só finge, como da primeira vez. Mas no peito, uma dúvida crescia, era vingança ou masoquismo. O Rui, que eu convidara, observava de longe, o rosto sério. Estás a curar ou a ferir-te mais? Perguntou depois, no carro de regresso, o trânsito da segunda circular zumbindo como abelhas enfurecidas. Naquela semana, o passado bateu à porta literal. O João, de volta de França por uns dias, magro e barbado, olhos fundos como poços secos. Preciso de dinheiro para voltar, Ana. Só um empréstimo. Ri-me, servindo-lhe um copo de água em vez de vinho. Empréstimo. Como o que me deste em traição? Ele desabafou então, as noites frias em Lyon, dormindo em abrigos para imigrantes, o orgulho estilhaçado ao ver anúncios de português procura trabalho. A Isabel. Ela era fogo, mas tu és o lar. Errei feio. Palavras doces agora, mas tardias como uvas apodrecidas. Deixei ficar uma noite no sofá, não por fraqueza, mas para extrair mais, histórias dos remorsos dele, promessas vazias que gravei subtilmente. No dia seguinte, dei-lhe 200 euros, o suficiente para o bilhete, mas com uma condição: conta à família como a Isabel te seduziu, em detalhe, no próximo jantar. Ele aceitou, desesperado, e partiu ao amanhecer, o táxi desaparecendo na névoa do Tejo. O jantar foi em Belém, num restaurante de mariscos com vista para o padrão dos descobrimentos, ironia, pois o João descobrira terras proibidas. Ele chegou, forçado pelo dinheiro, e sob o olhar das tias, contou, a Isabel veio à oficina, vestida curto, dizendo que a Ana não me valorizava. Bebemos, e aconteceu. Detalhes crus, o cheiro dela, os gemidos abafados. A Isabel, convidada por engano, irrompeu na sala a meio, atraída pelo boato. Mentira. Ele que me perseguiu. O caos, pratos voando, gritos como em touradas, o tio Manuel arrastando-a para fora. Eu observei do canto, o coração um vulcão adormecido. A humilhação culminava, mas o preço. O Rui terminou comigo nessa noite. Não reconheço a mulher que amava, Ana. Esta raiva te consome. Sozinha no apartamento, chorei pela primeira vez, não por eles, mas por mim, pela pureza perdida na busca por justiça. Ainda assim, continuei. Espalhei o áudio do João em grupos do WhatsApp de Cascais, deixando a Isabel como a vilã principal. Ela ligou-me aos prantos: estás a destruir-me, prima. Porquê? Porque a dor que me deste não tem fim, respondi, desligando. Mas no espelho, via o reflexo dela em mim, duas mulheres partidas pelo mesmo espelho. O verão voltou, quente e pegajoso, e eu viajei para o Algarve sozinha, alugando uma casa em Lagos com vista para as grutas azuis. Nadava nuas nas águas frias, gritando para o Atlântico os segredos que me sufocavam. Lá, encontrei paz temporária, um pescador local, o Miguel, com mãos calejadas e histórias de redes rasgadas por tubarões. A vida é como o mar, Ana, traiçoeira, mas generosa se esperares a maré. Fizemos amor na areia ao luar, mas era só corpo, não alma. De regresso a Lisboa, a Isabel enviou um pacote, fotos nossas de infância, uma carta, para te lembrar que o amor existiu. Abracei-as, chorando, mas queimei-as na varanda, as chamas dançando como fantasmas. A vingança estava quase completa, mas o vazio crescia. Quem era eu sem o ódio para me definir? O calor de agosto sufocava Lisboa como um abraço indesejado, o asfalto derretendo sob os pés dos transeuntes e o Tejo brilhando como uma lâmina de mercúrio. Eu trabalhava agora na clínica privada em Alfama, curando feridas de turistas distraídos e locais com corações partidos, ironia, pois o meu ainda sangrava devagar, gota a gota, nos momentos de silêncio entre consultas. O Rui fora embora para Coimbra, deixando um bilhete: cura-te a ti primeiro, Ana. Palavras sábias, mas duras como o granito das calçadas portuguesas. A Isabel, exilada no Porto, tentava reconstruir, arranjara um namorado, um professor de história com óculos grossos e sotaque do Minho, e partilhava fotos felizes nas redes, piqueniques no Ribeira, passeios na Foz do Douro. Mas eu via as rachaduras, legendas forçadas, sorrisos tensos. Envio o último golpe,
Contactei o namorado dela através de um perfil falso, enviando fotos antigas do affair com o João, legendadas, a tua Isabel, fiel como sempre. Ele terminou com ela numa mensagem curta, e ela ligou-me de um número bloqueado, a voz um uivo, sabes o que fizeste. Ele era o meu salvador. Redentor. Como o João te redimiu na cama dele, retruquei, o telefone quente na mão suada. Acabou, Isabel. A humilhação é o teu espelho agora, olha bem. Desliguei, mas o tremor veio depois, no quarto escuro, onde me encolhi como uma criança, questionando se a dor dela curava a minha ou só a multiplicava. No dia seguinte, confessei-me na sede de Lisboa, o padre idoso ouvindo atrás da grade de madeira, perdão é divino, filha. Mas vingança é humana demais. Saí absorta, o incenso grudando na roupa como culpa. O João, de Lyon, escreveu uma carta longa. Ana, vendi tudo o que restava para pagar dívidas. Estou sozinho, lavando chão num hotel. Tu venceste, mas a que custo? Queimei na pia da cozinha, as chamas lambendo o papel como línguas acusadoras. Mas ele tinha razão, o custo era a minha humanidade, erudida como falésias em sagres pelo mar incessante. Decidi parar, ou assim jurei ao espelho rachado no casa de banho. Inscrevi-me em terapia com uma psicóloga em Princesa, a doutora Leonor, cujas sessões eram como mergulhos em águas profundas. A traição magoa porque toca no nosso medo de não sermos suficientes, Ana. A vingança é o medo de sentir essa dor. Chorei nas sessões, desenterrando memórias, a mãe morrendo sem o pai, que emigrara para o Canadá, a avó ensinando aguenta, rapariga, que a vida é fado. A Isabel era só o gatilho para feridas antigas. Numa tarde de setembro, com o vento norte a varrer folhas mortas, recebi uma visita inesperada, a Isabel, de autocarro do Porto, magra como um junco, o rosto sem maquilhagem revelando rugas precoces. Bateu à porta com punhos fracos, e eu abri, o coração um punhal. Não venho implorar, disse, entrando sem convite, sentando-se no sofá onde outrora rira. Venho dizer que entendo. A inveja me comeu viva, a tua casa, o teu homem, a tua força. Mas a humilhação fez-me renascer. Trabalho numa livraria no Porto, leio sobre a redenção. E tu? Ainda odias? Olhei para ela, vendo não a traidora, mas a prima partida, e pela primeira vez, abracei-a, chorámos juntas, soluços misturados como chuvas de outono, contando verdades nuas, os medos dela de solidão, os meus de abandono. Perdoa-me, Ana, sussurrou. Só se me perdoares tu, respondi. Falámos até à noite, partilhando uma garrafa de vinho verde azedo, rindo de memórias de Cascais, figos roubados, beijos proibidos com rapazes da praia. Ela partiu no dia seguinte, mas algo mudara, o ódio derretia como gelo no sol de Algarve. Liguei ao João, sem rancor, vem a Lisboa se quiseres falar. Ele chegou semanas depois, de comboio, o rosto marcado por sulcos de trabalho duro. Sentámo-nos num café em Alfama, fado ao fundo, Amália a cantar, com que voz, rouca de saudade. Errei por fraqueza, Ana. Tu és a rocha. E tu o mar que me erodeu. Mas talvez possamos reconstruir, devagar. Não foi fácil, sessões de casal com a doutora Leonor, noites de discussões que acabavam em abraços exaustos. A Isabel visitava mensalmente, jantares tensos que viravam confissões, as três de nós tecendo uma nova família das cinzas. O tio Manuel perdoou aos poucos, convidando-a para as vindimas no Douro, onde pisámos uva juntos, o sumo tinto manchando os pés como sangue lavado. Mas a verdadeira cura veio no inverno, numa viagem a Fátima, onde acendi velas pela mãe e pela avó. Rezei não por vingança, mas por paz, a que nasce da aceitação, não da vitória. De regresso, abri a clínica em Alfama, coração de Lisboa, um espaço para almas feridas. O Rui voltou, atraído pelo boato da minha mudança, e casámos num civil simples no cartório de Cascais, com o mar como testemunha. A Isabela encontrou humor num cliente da livraria, um escritor de contos que havia como musa, não como troféu. O João expandiu a oficina com empréstimos meus, provando lealdade em gestos pequenos, cafés na cama, mãos limpas agora. Olhando para trás, da varanda do meu novo apartamento em Graça, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, percebo, a traição foi o catalisador, a vingança o fogo purificador. Humilhei-os, sim, mas humilhei-me também,
e saí mais forte, como o vinho do Porto, envelhecido na dor. O ano novo trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, transformando as ruas em rios de lama que corriam para o Tejo como lágrimas coletivas. Eu, aos 35 anos, sentia-me renascida, o ventre arredondado com o filho do Rui, um milagre após meses de tentativas e medos sussurrados. Caminhava devagar pelo chiado, a mão no ventre, parando em livrarias para cheirar o papel novo, sonhando com histórias que contaria ao bebê, não de traições, mas de resiliência portuguesa, de mulheres que tecem destinos com fios partidos. A Isabel visitava mais, trazendo presentes de Porto, queijos curados e livros de Sofia de Melo Brainer, cujos versos sobre o mar me acalmavam. Tornámo-nos amigas improváveis, unidas pela cicatriz comum. Lembras-te do piquenique no zoo? Ria ela, enquanto bebíamos chá de hortelã na minha cozinha. Queria morrer ali. E eu queria que morresses, admitia eu, honesta agora. Mas a morte não cura, o tempo, sim. Ela contava do namorado, o escritor, que a inspirava a estudar literatura na noite. Ele vê a beleza na minha quebra, Ana. Como tu fazes. O João e eu. Não voltámos como amantes, mas como aliados. Ele gerenciava a clínica comigo, as mãos dele agora em papéis, não em volantes. Obrigado por não me destruires por completo, disse uma noite, após um jantar de família em que todos rimos de anedotas antigas. Destruí, João. Mas reconstruíste-te. Isso é o que conta. Ele assentiu, os olhos úmidos, e ergueu o copo de Porto, pela segunda chance. A família curou-se devagar, como uma nação após ditadura, conversas francas nas festas de São João, onde fogueiras queimavam pecados simbólicos. O tio Manuel, suavizado pelo neto que a Isabel lhe dera em batizado surpresa, abraçava-a forte. Minha filha, o sangue é mais grosso que o vinho. As tias fofocavam menos, focando em netos e missas. Numa tarde de primavera, com o bebê a chutar no ventre como um fadista a marcar ritmo, organizei um encontro no mirador da Senhora do Monte. Eu, Isabel, João, Rui. O sol punha-se sobre a cidade, tingindo os 7 colinas de ouro líquido. Falámos tudo, a dor, a raiva, o perdão. A traição foi o nosso inferno particular, disse a Isabel, lágrimas brilhando. Mas saímos como fênixes. O João pegou na mão dela, platônico agora, e eu. O tolo que acendeu o fogo. Rime, o riso leve pela primeira vez, todos acendemos fogos, tolos ou não. O truque é não queimar a casa. O bebê nasceu em junho, uma menina com olhos castanhos como o Tejo, a que chamamos Maria, pela avó e pela mãe. No hospital, a Isabel foi a primeira a segurá-la, sussurrando, serás forte, pequena, como a tua mãe. O João trouxe flores de Monsanto, o Rui chorou ao cortarem o cordão. Naquele quarto cheirando a vida nova, o passado pareceu um sonho distante, um drama que nos moldara, não nos definira. Anos depois, com Maria a correr pelas praias de Cascais, conto-lhe versões suavizadas, houve uma vez uma prima e um marido que erraram, mas aprenderam que o amor verdadeiro perdoa. Ela ri, construindo castelos de areia, enquanto eu observo, o coração pleno. A vingança. Foi o meu fado sombrio, mas o perdão o refrão luminoso. Em Portugal, onde a saudade é pão cotidiano, aprendi que a humilhação pode ser ponte, não abismo. E assim, vivo, não perfeita, mas inteira, sendo uma tapeçaria de cicatrizes em beleza.